o que que são esses investimentos de renda fixa, né, o CDB, o LC e o LCA. Então, a ideia de hoje é passar justamente dentro de cada um deles, como que eles funcionam, quando vocês investem nesses produtos, aonde que vocês estão investindo, tá? Quais que são os benefícios, quais são os riscos, a gente vai dar um geral em cada uma dessas rendas fixas, tá? Vamos começar então um CDB. O que é o CDB, né? CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Então, o significado dessas três letras é Certificado de Depósito Bancário. Então, ele é um investimento em renda fixa, tá? O que acontece quando você investe em CDB? Então, você empresta o dinheiro para o banco. Então, você tem dinheiro, você, investidor, você tem dinheiro, e você investe em um CDB. Então, você está emprestando dinheiro para quem nesse caso? Para um banco. Então, você realmente investe no banco, você empresta o dinheiro para o banco. E aí, o que que o banco vai fazer? O banco pega o seu dinheiro e ele vai financiar outra coisa, ele vai emprestar o dinheiro para alguém. Então, você empresta para o dinheiro você empresta o dinheiro para o banco e o banco empresta o dinheiro para alguém. Quando o banco empresta o dinheiro para alguém, que são os financiamentos e tudo mais, eles vão cobrar juros, que são juros muito altos normalmente. Uma parte desses juros que eles receberem, eles vão repassar para o investidor. Então, eles recebem juros de quem pega emprestado, um juros maior, eles ficam com o spread, né, que é a diferença, e depois remuneram os investidores que emprestaram dinheiro para eles. Então, o seu dinheiro, isso eu estou falando de CDBs que sem liquidez diária, tá, gente? Eu estou falando mais de CDBs com vencimentos que podem ter uma rentabilidade maior. Então, o banco, quando você investe nesses CDBs que não têm vencimento imediato, ele não fica com o dinheiro lá parado. Ele pega o dinheiro seu e já empresta para alguém. Então, o seu dinheiro não fica lá paradinho, esperando dar o tempo para depois te devolver. O banco ele já pega esse seu dinheiro e já empresta para alguém. No que ele recebe de volta os juros, ele te paga uma porcentagem. Então, essa porcentagem que você recebe é uma remuneração que ele recebeu de alguém que ele emprestou dinheiro, tá bom? Então, é assim que funciona o CDB. Então, o CDB você empresta dinheiro para o banco. Tá? Então, como que funciona a questão de imposto de renda? O imposto de renda nos CDBs, ele funciona através da tabela regressiva de imposto de renda em cima do lucro, que ela pode variar entre 23,5%, que é o máximo, até 15%. 23,5, por exemplo, você vai pagar se você retirar o seu CDB em menos de 180 dias. Então, num período muito curtinho, se você retirar o seu dinheiro entre esses 6 meses, você vai pagar a maior alíquota de 23,5%. Ao passo que, se você deixar o seu investimento, se tiver um vencimento maior do que 2 anos, que 720 dias, você vai pagar a menor taxa de imposto de renda em cima do lucro, que são 15%, tá? Então, em termos de imposto de renda, para pagar o menor alíquota de imposto de renda, o ideal é que vocês invistam em CDBs acima de 2 anos para pagar o menor piso assim, da tabela regressiva do imposto de renda. E sempre é em cima do lucro, tá? E esses CDBs, eles possuem vencimento, então eu não estou falando daqueles CDBs que são utilizados também para reserva de emergência, eu estou falando dos CDBs com vencimento. Então, os vencimentos podem variar, pode ter de 1 ano, de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos, tá? E normalmente, quanto maior o vencimento, vocês podem ter a possibilidade de ter maiores rendimentos. Por quê? Você está deixando num prazo maior e o banco tem mais tempo para fazer o que quiser com o seu dinheiro. Às vezes podem surgir oportunidades de tempos maiores e pagamentos maiores, tá? Mas lembra-se, não é porque tem um tempo maior, um pagamento maior, que vocês vão sair investindo em qualquer banco. Vocês precisam analisar a qualidade do banco para não ter o desgaste de ficar acionando FGC e tudo mais, tá? Então, esse é o jeito que funciona o CDB.
Então vamos aqui para um exemplo de como que a gente encontra esses CDBs numa corretora. Então, na corretora ela vai aparecer justamente assim. Aonde que vocês encontram dentro da corretora? Então vocês vão lá em investimentos, dentro de investimento vocês vão em renda fixa. Dentro da renda fixa vocês vão encontrar esses tipos de CDBs, tá? Vamos aqui analisar os tipos que a gente possui aqui. Então, eu separei dois exemplos aqui de rendimentos diferentes para eu poder mostrar para vocês quais que existem. Então, nesse caso aqui, eu tenho o CDB de um banco que ele vai vencer em maio de 2029. Então, no próprio título do banco, ele já aparece aqui o vencimento, tá? Então, aqui ó, tá até a demonstração que tem FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse tipo de CDB aqui, ele está atrelado aqui, ó, a juros, a CDI. Como assim, ó? Quando está aqui, ó, taxa ao ano, 127% do CDI. O que isso significa? 127% do CDI quer dizer que ele vai render em cima da Selic. Ou seja, no momento que você contratar, você precisa entender como que está a Selic. Ah, a Selic está 10,25%. Então, você faz 127% de 10,25, que vai ser o que vai render. Se for 100%, vai ser 10,25. Se for 100% do CDI, vai render igual a Selic. Agora, se é 127%, ou seja, eu estou rendendo a mais do que 100%, você vai ter um rendimento maior do que a Selic atual, tá bom? Então, esse é um ponto importante para vocês entenderem a questão de como que vai rentabilizar. Então, para longo prazo, gente, a gente precisa buscar rendimento, já que o banco vai ficar com o seu dinheiro durante um bom tempo, a gente precisa buscar rendimentos muito acima do que uma liquidez diária vai pagar, do que produtos que a gente coloca em reserva de emergência vai pagar. Então, você vai começar a negociar o tempo que você vai deixar o seu dinheiro. Então, nesse caso aqui, eu estou tendo um resultado de 127% do CDI, tá? Se for pensar, é a muito a mais do que o 100% do CDI. Então, é uma opção aqui. Outro ponto que a gente tem que ver é vencimento. Vencimento em 2029, maio de 2029. Então, a gente está em 2024, até 2029 a gente está falando em torno de 5 anos. Você pode deixar esse dinheiro esses 5 anos. Esse dinheiro vai ser utilizado para sua composição de diversificação de carteira de aposentadoria, que aí não importa, né? Pode ser mais para longe, ou você está utilizando esse dinheiro para algum plano de médio e longo prazo? Esse vencimento aqui atende? Então, esses são alguns pontos que é necessário analisar. Outro ponto, a qualidade do banco, já falei em outras lives. A qualidade do banco está ok? É um banco que ele é um bom pagador, ele remunera certinho no momento do vencimento, então são alguns pontos que vocês precisam analisar antes de investir em um CDB. Então, esse primeiro exemplo aqui está atrelado a juros. Então, vamos aqui para um outro exemplo de CDB. Como que ele pode render também de uma maneira diferente? Então, nesse caso aqui, ó, taxa ao ano, ele está rendendo IPCA mais 8,97. Ou seja, se aqui eu estou falando que ele é parecido com a Selic, que é a taxa de juros, aqui eu estou falando que ele está junto, ele está andando junto com a taxa da inflação. Então, quando vocês verem aqui IPCA+, IPCA é a taxa de inflação. Vamos supor que no período eu estou com uma inflação de 5%. Então, eu estou falando que é 5% mais 8,97% que vai render. Então, esse CDB aqui, ele protege da inflação. Então, independente da inflação que estiver no período, ele está protegido da inflação, mais uma taxa pré-fixada de 8,97, que é uma taxa relativamente interessante, tá? Então, para esse tipo de CDB, ele está atrelado, ele está protegido da inflação. Então, para longo prazo, isso é extremamente importante, principalmente para composição de carteira de aposentadoria. Isso é extremamente importante porque ele está te blindando contra a desvalorização do dinheiro, tá? Então, esse tipo de diversificação também é interessante. Aqui o vencimento também, ó, 2024, 15 de 8 de 2024. Então, é um período curto. Nesse caso, por exemplo, eu estou
tô gravando essa live no dia 21/5/2024 e ele já vence no mês 8. Então, voltando até aquela questão da tabela de imposto de renda, se eu investisse hoje neste CDB, porque eu estou vendo que está pagando uma taxa interessante, eu estaria pagando a maior tabela do imposto de renda em cima do meu lucro, que é aqueles 23,5%, tá? Então, nesse caso aqui, por causa do vencimento, que é um vencimento muito curtinho, por outro lado, eu estou pagando uma tabela de imposto de renda maior. Então, vocês viram que CDB não é só chegar lá, investir em qualquer local, a gente precisa entender qual tipo, se vai ser atrelado a CDI, se vai ser atrelado a CDB, a qualidade do investimento, qual que é o vencimento, se é um vencimento curtinho, se é um vencimento longo, e se for para longo prazo, por que não pegar algo que seja acima de 2 anos o vencimento para eu poder pagar uma tabela de imposto de renda menor, tá bom? Então, esses são os pontos do CDB. Agora vamos entrar aqui, LCI, tá? O que que são LCIs? O significado de LCI é letra de crédito imobiliário, ou seja, é uma renda fixa lastreada em empréstimos relacionados ao setor imobiliário. Então, você empresta para uma instituição de financeira. Então, aqui, ó, faz de conta que tem uma instituição, deixa eu desenhar aqui, ó, faz de conta que tem uma instituição financeira aqui. Então, em vez do banco agora, vai ser uma instituição financeira. Então, você empresta dinheiro aqui, né, para essa instituição, e essa instituição vai financiar empreendimentos no setor imobiliário, tá? Então, diferente de vocês emprestarem para o banco, vocês estão emprestando dinheiro para o setor imobiliário. Então, você pega o seu dinheiro, coloca numa LCI, e essa LCI vai emprestar dinheiro para uma construção nova, uma reforma, uma aquisição de imóveis, e o que eles receberem de juros, eles vão pagar para vocês de volta, né? Então, o que a gente recebe de volta são juros. O caso de LCI, a gente tem isenção de imposto de renda, então sem imposto de renda, tá? Então, isso é algo muito positivo e possui vencimentos. Então, a maioria dos LCIs, não existe LCIs com liquidez imediata, a maioria tem vencimentos de um prazo médio, assim, de 2, 3, 5 anos, tá bom? Como que a gente encontra as LCIs nas corretoras? Então, qual que é o caminho novamente? A gente pega, vai em investimentos, vai em renda fixa e dentro de renda fixa tem essa opção de LCI. Às vezes na corretora de vocês tem um filtro que vocês podem selecionar LCI e selecionar até o tipo de que vocês querem de rentabilidade, né? Se é atrelado a CDI, se é atrelado a IPCA, tá? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos de LCI. Nesse caso aqui, ó, a taxa. Então, vamos ver aqui, a taxa está 99% do CDI. Aí vocês podem estar se perguntando, poxa, 99% do CDI, mas eu tenho CDBs com liquidez imediata, né? Então, aqui, ó, tá falando que você está pagando um LCI com vencimento em 2025, vou deixar o meu dinheiro cravado durante um ano, não vou poder mexer, e ele está pagando só 99% do CDI, sendo que eu tenho CDBs com liquidez diária pagando 100%, será que faz sentido? Lembra-se, ó, esse caso daqui do LCI, ele é isento de imposto de renda, ou seja, pelo fato dele ser isento de imposto de renda, mesmo sendo 100% abaixo de 100% do CDI, você não paga imposto de renda. Então, às vezes, realmente vale a pena, tá? Mesmo deixando cravado, o que vai valer a pena é o valor total que vocês vão resgatar no momento do vencimento. Então, às vezes, LCI que paga 99% do CDI compensa mais do que um CDB que pague 100% no mesmo período. Por quê? Porque eles têm isenção de imposto de renda. Nossa, mas como que eu vou poder analisar se é melhor um LCI, um CDB, de acordo com as porcentagens? Existem simuladores que vocês podem justamente colocar esses valores, colocar o prazo e fazer um balanceamento de qual que vale realmente a
pena, tá? Eu deixo aqui indicação que é um que eu uso, que é o Clube dos Poupadores, lá de uma maneira muito didática, eles colocam lá a comparação entre poupança, Selic, CDB, LCI e LCA, e então é importante a gente analisar qual que vale a pena pelo período que a gente está pesquisando, tá? Então lembre-se que não é porque parece que está pagando pouco que ele é ruim. A gente não tem imposto de renda atrelado, por isso que é uma vantagem. Mas não quer dizer que eu tenha que só ficar buscando também investimentos sem imposto de renda. Às vezes, pagando, às vezes não, muitas vezes, pagando imposto de renda, eu tenho acesso a investimentos melhores do que com as isenções. Sempre a gente tem que focar no que a gente vai receber no final, tá bom? Então não fiquem assim grudados, eu não quero pagar imposto de renda, eu não gosto desse governo, não vou dar um centavo para ele. A energia que você está gastando buscando coisas que não pagam imposto de renda, vocês poderiam estar entendendo a dinâmica e investindo em locais melhores que vocês vão sair melhor mesmo pagando imposto, tá bom? Então não fiquem presos somente por essa questão de isenção de imposto de renda. Aqui tem aplicação mínima e vencimento, tá bom? E aqui, ó, por exemplo, ó, um exemplo de. Olha aqui, ó, que loucura. É, aplicação mínima, 5.500.000. Então, aqui, ó, esse é outro ponto que eu achei interessante. Eu trouxe um print só por curiosidade, mas olha aqui, ó, aplicação mínima, um absurdo de valor. Então, sempre verifiquem. Às vezes a gente fica só focado na análise da taxa e do vencimento e a gente esquece de verificar a aplicação mínima. Normalmente, quando a oferta é muito atrativa, então 100% do CDI com vencimento até 2025 é interessante, verifiquem porque provavelmente a aplicação é muito alta, a aplicação mínima é muito alta, tá bom? Numa realidade mais normal de aplicação mínima, então aqui a gente está falando em R$ 1.000, então a gente está com uma taxa de 96% do CDI e um vencimento em torno de 3 anos, né? 24, 25, 26, 27, em torno de 3 anos, então 2027. Então precisa analisar para ver se 96% do CDI realmente vai valer a pena, mesmo com imposto de renda, comparado, por exemplo, com um CDB que paga 120% do CDI com imposto de renda. Qual que rende mais? A gente tem que analisar junto com esses simuladores, tá bom? Então, essa é uma outra opção de investimento em renda fixa, vocês investindo no setor imobiliário. Lembra-se, gente, a gente está falando aqui de diversificação. Então, o primeiro eu estou investindo em banco, o segundo eu estou investindo no setor imobiliário. Já a letra de crédito agrário, o LCA, né, que é a letra de crédito agrário, como que ela funciona? Ela também é uma renda fixa e ela está lastreada a empréstimos para o setor do agronegócio, tá? Então, você empresta dinheiro para uma instituição financeira que vai emprestar dinheiro para o agronegócio brasileiro. Então, é uma dívida também que todo o time do setor agrário, seja para comprar mais equipamento, para investir nas plantações, investir em tecnologia, pensa que eles precisam de dinheiro emprestado, então eles pegam dinheiro emprestado de uma instituição financeira e eles têm eles pegam aqui da instituição financeira, então vamos fazer mesmo, opa, o mesmo esqueminha aqui, ó. Então a gente empresta o dinheiro para uma instituição financeira e a instituição financeira empresta para o setor agrário, tá? Então, o setor agrário vai pegar, vai colocar o dinheiro assim, comprando sementes de melhor qualidade, ou comprando novas terras, ou comprando novos equipamentos, tá? E aí eles vão pagar de volta esses juros, né, do empréstimo, e esse empréstimo volta para a gente, uma parte dos juros desse empréstimo volta para a gente. Isso que é o LCA. Então, são dívidas no setor de agronegócio e é uma renda fixa também, tá? Eles são isentos de imposto de renda e também possuem vencimentos, tá?
Então, como que aparece, né, os investimentos de LCA lá na sua corretora? Então, novamente, a gente vai em investimentos, aí a gente procura renda fixa e procura as opções de LCA. Vocês podem entrar novamente lá na lupinha, coloca LCA, que vocês vão ter as opções disponíveis na corretora de vocês, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem um exemplo de uma LCA com vencimento em 2026, então daqui a 2 anos, pagando 97% do CDI, tá? Então, tem vencimento e tem essa rentabilidade ao ano com aplicação mínima de R$ 1.000. Então, esses exemplos são exemplos atrelados à taxa de juros, atrelados à Selic, à CDI, tá? Esse é o caso aqui, ó, 2025, então um vencimento um pouquinho menor, pagando 96% do CDI, investimento mínimo de 1.027 e vencimento em 25/7/2025. Ou seja, até essa data, ele vai rendendo, vai pagando esses 96% do CDI. E uma vantagem que a gente tem de LCI e LCA por ser isento de imposto de renda, o que a gente vê lá na corretora de saldo é o que a gente vai receber, tá? Diferente de um CDB, que como ele tem imposto de renda, no momento do resgate ele já vai, né, reter o imposto de renda. O LCI e o LCA não tem imposto de renda, então o que vocês verem rendendo lá é o que vocês vão receber ao final do período, tá bom? Então, essa é o LCA, né, que é a letra do agronegócio, de crédito do agronegócio. Então, mais uma variedade de renda fixa para sua composição de carteira, tá bom? Então, tipos de CDB, LCI e LCA. Então, quais são os tipos que a gente possui disponíveis? Então, a gente tem os com rendimento pré-fixado, que você já sabe o quanto que vai ser pago no futuro. Por exemplo, um CDB pagando 20% ao ano. Então, ele não está atrelado a uma Selic, ele não está atrelado a um IPCA, que foram os exemplos que eu trouxeram, mas você pode ter disponíveis, por exemplo, um CDB que paga 20% ao ano, uma LCI pagando 15% ao ano, então ela já tem um valor pré-determinado. A maior parte são pós-fixados, então são os híbridos pós-fixados. Então, eles são atrelados a juros ou a IPCA, e quando, por exemplo, a IPCA mais uma taxa pré-fixada. Então, esses híbridos são os que são mais comuns, são os que são atrelados a um CDB ou um IPCA mais uma taxa, tá bom? Todos eles, tanto o CDB, quanto o LCI, quanto o LCA, eles têm a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Então, para quem não conhece, o Fundo Garantidor de Crédito funciona como se fosse um seguro, do qual até R$ 250.000 em investimento estão assegurados. Então, o ideal é que você não invista até esse valor, invista menos, porque o que está assegurado é os 250 mil. O que acontece? Se, por exemplo, a instituição financeira quebrar, se o banco quebrar, é acionado esse FGC, e tem toda uma burocracia por trás e tudo mais, mas o valor que vocês investiram, vocês vão receber de volta por esse fundo de garantidor de crédito. Claro que tem as situações bem apocalípticas e tudo mais, se todos os bancos quebrarem ao mesmo tempo, que funciona igual uma seguradora, né? Se tudo acontecer ao mesmo tempo, claro que não existe como, não tem como ressarcir todo mundo se tiver uma quebra generalizada de todos os bancos, mas por isso que a gente tem várias regras e proteções para que isso não aconteça. Então, se por um acaso, justo o banco que vocês investirem tiver uma quebra, a princípio a gente tem essa proteção do FGC em até R$ 250.000 de segurado, tá? Vencimento de acordo com a contratação. Então, nos exemplos que eu trouxe para vocês, todos os investimentos possuem um vencimento. Então, março de 2029, fevereiro de 2030. Então, sempre vai ter um vencimento e vocês não conseguem resgatar o dinheiro antes desse vencimento, tá?